Meus irmãos, é um prazer imenso estar diante do nosso Deus, trazendo a palavra pelo Espírito Santo para todos nós que estamos buscando a sua face. Nós temos estudado sobre o decreto de Deus, né? Terminamos sobre a justificação e agora estamos estudando sobre os decretos de Deus no sábado. E a Confissão de Fé de Westminster, que foi uma reunião de pastores para tentar trazer de uma forma mais concisa as doutrinas para a igreja, colocou da seguinte maneira no capítulo 3. No capítulo 3 da Confissão de Fé, a seção 1 e 2 e 3 diz assim: a eterna pré-ordenação de Deus, desde toda a eternidade, Deus, pelo muito sábio e santo conselho da sua própria vontade, ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. Porém, de modo que nem é Deus o autor do pecado, nem violentada é a vontade da criatura, nem é tirada a liberdade ou contingência das coisas secundárias antes estabelecidas. Então nós vimos um pouco a respeito disso. Né? E quando ele diz assim, olha, ele ordenou livre e inalteravelmente tudo o que acontece. Isso traz até uma forma de conforto para a gente, porque tem muitas pessoas que vivem uma angústia, por exemplo, pelo fato de ter acontecido algo de ruim em sua vida, porque resolveram viajar e queriam ir em outro horário, mas não, vamos nesse. Alguém insistiu para ir naquele horário e aí aconteceu uma tragédia quando eles viajaram. E aí surgem muitos males através disso daí, até injusto, né? Porque ficam dizendo, olha, tá vendo? Se fulano não tivesse ido quando eu disse que não fosse, e fica aquela acusação, e a própria pessoa também, não é sendo culpada, se eu não tivesse insistido para fulano ir, não tinha acontecido isso. Errado. Tudo que acontece de forma inalterável. Não tinha como não acontecer, porque Deus tinha ordenado que assim fosse. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que nós não sabemos o que acontecerá no dia de amanhã. Mas o dia de amanhã já foi decretado por Deus, já foi ordenado por Deus. Ninguém nesta vida ou em outra vida, seja anjo, seja quem for, demônios, pode mudar o que vai acontecer amanhã. Ninguém nem nada. O que Deus decretou na sua santa soberania não pode ser alterado, não pode ser mudado. Mas a gente sabe o que vai acontecer? Não. Então, como devemos agir para com o dia de amanhã? Planejando, tendo cautela, né? Chamando e se organizando para que o dia seja como a gente imagina que deva ser. Mas se não for como esperávamos, é a gente ter a plena consciência de que, olha, Deus tinha outro plano além do meu. Ah, mas se tu tivesse feito, pare, porque se aconteceu, se já aconteceu, é porque estava no decreto de Deus. Então ninguém nem nada poderia mudar o que hoje estamos vivendo aqui, certo? Ninguém nem nada pode mudar. Onde entra aquela palavra, né, que diz que não cai uma folha no Isso. chão sem que Deus não permita, né? Não tem isso na Bíblia, mas a ideia é essa. Não, mas a ideia é essa. Quem é que diz isso? É um ditado popular. É um ditado popular que é verdade. A Bíblia aponta para isso. Mas a Bíblia diz... Assim, que Deus, todos os cabelos das nossas cabeças estão contados, nem um fio deles cairá, e isso aí Deus vai. E aí... Como a mãe dizia isso? Eu pensei ela que tinha pegou- na Bíblia. nenhum passarinho cai, né, numa armadilha. Nenhum passarinho cai numa armadilha se assim não tiver decretado por Deus. Tudo assim está tem na decretado. Bíblia. Dos pássaros, né? Os cabelos também. Os cabelos estão todos contados. Então, são detalhes de nossa vida que já estão decretados. E, de fato, não cai uma folha de uma árvore se não for por causa do decreto de Deus. Deus, ele decretou todas as coisas, das mais complexas às mais simples.
estão decretadas. Oi? Não tem na Bíblia, mas é verdade. Não tem na Bíblia, mas não se referindo literalmente a uma folha, mas tem na Bíblia se referindo a outros aspectos, não é, que a gente vai vendo no decorrer do estudo. Aí ele diz assim: inalteravelmente tudo quanto acontece. Então, veja bem, aqui mostra Deus como aquele que criou todas as coisas e, além de criar, ordenou como elas iriam se comportar. Por exemplo, por que você hoje se alimentou? Por que teve um prato, uma refeição saborosa para você hoje? Toda uma cadeia de coisas aconteceram para que hoje tivesse. Quando foi que aquele alimento que você ingeriu iniciou sua existência? Foi alguém que plantou? Sim, foi. Quando isso aconteceu? Mas por que aconteceu? Porque Deus decretou. Quando fulano plantar, você nasce a semente. Você produza seu fruto, semente. E eu decreto que a semente produza frutos. Então só temos o que temos hoje, porque Deus, antes de criar tudo que hoje existe, ordenou que fosse assim. Então a semente, quando dá fruto, ela só está sendo obediente. Ela só está obedecendo ao seu Criador. As sementes são mais obedientes que o próprio homem. Mas o interessante é que até a maldade do homem não desfaz o decreto e a soberania de Deus. Deus usa até o mal do homem para dar fim àquilo que ele já ordenou. Ele ordenou livre e inalteravelmente tudo quanto acontece. A criação, vista como concretização do plano divino, inclui as transformações fisiológicas. Veja só o que diz Gênesis capítulo 1, o versículo 25. Gênesis capítulo 1, o versículo 25. O que foi que Deus fez? Fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e o gado, conforme a sua espécie, todo réptil da terra, conforme a sua espécie. Viu Deus que era bom. Então, observe, Deus criou todas esses animais conforme a sua espécie. Aí vem uma pseudociência, não é? A ciência é boa, a ciência é verdadeira, mas muitos tentam se apossar dela para trazer mentiras, enganos, falsidades, como por exemplo a de Darwin, que existe a evolução, né? A teoria da evolução. Então, se é uma teoria, não é ciência, mas eles já querem empurrar como se fosse ciência, e não é. A evolução não existe, mas existe a microevolução. A macroevolução não existe, mas a micro existe. A macroevolução seria uma espécie da existência a outra espécie. Por exemplo, um réptil, né, um dinossauro, a ciência diz que hoje são as galinhas, né, os galos. Eram antigamente dinossauro e hoje mentira. Tem alguma prova, algum elo que ligue essa mutação? Não. Mas a gente aí vem com teorias. Só que a microevolução, ela existe, que são espécies que elas não mudam a sua espécie, mas elas mudam um pouco a sua característica. Como, por exemplo, os cachorros, não é? Digamos, Deus criou algumas espécies de cachorro, que já devem ter sido extintas ou não, e surgiram outras, porque cruzaram com outras espécies, foram surgindo outras, e até os seres humanos, né, fazendo mutações genéticas, fizeram com que a mesma espécie permanecesse só que com algumas outras características, mas tudo isso dentro do que Deus permite. Só que a macroevolução, uma evolução de uma espécie para outra, é proibida por Deus. Deus diz na palavra dele que não existe essa ideia de
evoluir de uma espécie para outra. Por exemplo, onde ele diz isso, no questionamento que ele faz em Jeremias, capítulo 13, versículo 23. 13, 23. Como é que diz aí? Pode o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Nesse caso, também vós podeis fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Pronto. Então, o que Deus está questionando aqui é: pode o etíope deixar de ser quem ele é, mudar a sua pele? Pode o leopardo deixar de ser quem ele é, tornar-se outra espécie, tornar-se outra coisa que não seja ele mesmo? Não, não pode. E aí Deus também faz essa comparação, né? Então, num dia que isso acontecesse, vocês também seriam capazes de fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Como eles não podem mudar, vocês também não podem mudar a natureza de vocês, a não ser que Deus haja como ele agiu na nossa natureza, né? Mas é o Espírito Santo que faz em nós o bem. É uma ação dele. Sem o Espírito Santo, nós somos sempre perversos e jamais agradaríamos a Deus. As matrizes dos gêneros perpetuam-se nas espécies, por mais variadas que sejam. Veja aí o que diz Salmos 104, versículo 24 e 25. Ele diz assim: que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. 10% do oceano ainda não foi explorado. 10% do oceano. Imagine o quanto de seres existem que os homens não têm nem ideia da sua existência. Os próprios cientistas descobriram que existia uma pequena criatura que ele resistiu a algo que nem as bactérias resistiam, para mostrar que Deus tem poder de preservar a vida. Mesmo onde o homem diz que não tem condição de vida. Diz que saiu debaixo da terra, onde havia uma densa quantidade d'água, água muito gelada lá no fundo do oceano. Saiu da lava vulcânica, praticamente a lava vulcânica, aquele bichinho, e entrou na água congelada. E não morreu. Não morreu. Mas qualquer bactéria morre. Essa troca de temperatura. Assim, então, que variedades, é isso que o salmista está admirado. Veja, que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizestes. Cheia está a terra das tuas riquezas. Então, observe, nós afligimos a nossa alma porque nós olhamos para alguma coisa que nos incomoda, que nos falta, que nos dá medo, que nos deixa inseguro. Mas nós só nos entristecemos com isso porque nós não paramos para observar toda a riqueza que Deus deu em nossas vidas. Tudo que Deus criou, quão belo, quão perfeito. Se você parasse para analisar, se você ficasse buscando compreender e entender a riqueza da criação de Deus, o quão sublime ele é em todas essas coisas, você nem teria tempo para parar e pensar em coisas que aí te deixa triste. E também nem ia valorizar essas coisas de tamanha forma, porque você ia estar tão admirado com as coisas que Deus criou de forma bondosa, que você ia olhar para o que te aflige e ia dizer: que besteira. Belíssimo é isso daqui. Mas nós desviamos o nosso olhar para o que não presta, para o que a gente julga que não presta, e deixamos de desfrutar toda essa admiração que o salmista está tendo aqui diante de Deus. Nada na ordem criada acontece a revelia do Criador. Tudo se previu e determinou-se.
Então é importante que a gente entenda isso. Olha, aconteceu uma coisa que eu não queria. Sim, Deus quis. Ah, mas foi uma coisa má. Deus quis, por algum propósito. Deus usa até o mal para trazer algum benefício para o seu povo, para trazer alguma lição para o seu povo, para trazer algum crescimento para o seu povo. Até o mal Deus usa para benefício do seu povo. Isaías capítulo 42, o versículo 5 diz assim: assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e a tudo quanto produz, que dá fôlego à vida, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e espírito aos que andam nela. Então, Deus que tem dado todas essas coisas. Veja, a ciência pensou que dava para chegar com os conhecimentos e os equipamentos que eles têm ao fim do universo, mas não chegou. O universo é infinito? Não. Só quem é infinito é Deus. Mas, por mais que a ciência tente chegar, não consegue. Até porque ela diz que o universo ainda está se expandindo. Se está se expandindo é porque não é infinito, mas eles não conseguem chegar num fim. Deus criou todas as coisas, de maneira que os homens se confundem na sua sabedoria. O homem pensa em sua sabedoria. O que o homem pensa em sua sabedoria, na verdade, não passa de loucura diante de Deus. É isso que o apóstolo Paulo entende quando ele escreve aos Coríntios, capítulo 3. Na sua primeira epístola, versículo 19 e 20, que ele diz assim: porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Você vê aí os homens, né, ricos, milionários, cientistas, pessoas intelectuais se gabando e tudo. Se gabando de uma sabedoria que veio de Deus. E que comparada à sabedoria de Deus, essa sabedoria deles não passa de loucura. Ele apanha, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria estutícia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Então, observe. Quem são os sábios? Essas pessoas se consideram sábias, mas Deus olha de lá e diz: nossa, que loucura a sabedoria destes homens. É tanta loucura que essa teoria da evolução diz que o homem veio do macaco, mas é incompatível, mesmo que seja de forma induzida. Se pegar um espermatozoide de um macaco, colocar no óvulo de uma mulher, não é incompatível, não gera vida. É uma coisa pegar um óvulo. A genética deles não consegue ser compatível. O sangue, vamos fazer uma transfusão de sangue. Está precisando de sangue, bota no homem. Não adianta, é totalmente incompatível. E de onde eles tiraram essa ideia? Né? De uma teoria. Mas existe uma prova, um elo que mostre, estava aqui o homem, antes era o macaco, e agora, entre um e o outro, existe? Não existe. E mesmo sem fazer existir... experimento, pegar de um animal, de uma espécie de outra, não é incompatível, não gera vida. Não adianta. É justamente isso. Deus decretou as coisas como elas de fato são. Cada ser na sua espécie, cada pessoa no seu lugar. Então, cada um de nós precisa ter essa sensibilidade de entender, olha, aonde está a sabedoria? Vocês sabem aonde está a sabedoria? Está em Deus, está no temor de Deus. Então, aqueles que têm a mente de Cristo, esses é que são os sábios. Mas estes que são os sábios, eles geralmente são ignorados, são ridicularizados, são perseguidos por aqueles que acham que detêm a verdadeira sabedoria. A pessoa encontra um sábio, às vezes, no meio da mata, né? Ali, aquele homem de cinco, tipo Jacó, de Deus. Justamente. Aí... aquele que é intelectual ri da ignorância desse homem, que ele acredita ser ignorância. E Deus olha e diz, não, eis aqui o sábio. Sábio que reconhece o meu filho, que tem o meu filho, que tem a mente do meu filho.
enquanto aquele que acha que é tudo vai perecer e vai viver o seu tormento eternamente no inferno, e sua sabedoria onde ficou, né? Vai ter fim todas essas coisas. A única coisa que não vai ter fim é a sabedoria que você recebeu de Cristo. A morte física faz parte da criação, inclusive a do homem. Por ela as gerações se sucedem-se. Veja o que diz Salmo 104, 27 ao 32. Todos esperam de ti que lhes deis de comer a seu tempo. Se lhes dás, eles se recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Observe. Por que a gente comeu hoje? Por que a gente se vestiu hoje? Por que a gente tem algo hoje? Porque Deus fez assim. Abriu a sua mão e a gente recolheu o que Ele deu. Ele nos deu e nós recolhemos e nós comemos. Se abres as mãos, eles se fartam de bens. Porque Ele abriu a mão. Aí vem o homem se gabando de sua força, de sua sabedoria, porque eu conheço muito, vejo o que eu construí, vejo o que eu tenho. Foi muito suor, foi muito trabalho, foi muita inteligência, foi muito nada. Foi só porque Deus fez assim, tá? Eu vou abrir para você. Quantas pessoas decepcionaram pessoas que eram fortes camponeses na época do Egito, quando Deus mandou os 7 anos de seca? Eles talvez se gloriando de ter um grande celeiro, depois não tinha mais nada, tiveram que correr para o Egito. Clamar por comida. Justamente. Por quê? Porque Deus fez assim. Fechou a sua mão. E aí ninguém conseguiu mais nada. A terra secou, tudo perdeu-se. Então não adianta, é só porque Deus fez assim que os homens se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Observe, se Deus esconder dos homens o rosto, só haverá perturbação. E se lhes corta a respiração, morrem e voltam ao seu pó. Mas aí Deus envia o teu espírito, eles são criados e assim renovas a face da terra. Então observe, aqui um dia essa geração toda vai passar, mas se Cristo não voltar até lá, uma nova geração estará assumindo. Por quê? Porque Deus está enviando o seu espírito para renovar a face da terra, para que a terra não entre em extinção até a vinda de Cristo, até o dia do juízo final. Mas é tudo Ele, tudo faz parte do plano dele, tudo tem a ver com o decreto dele, é Ele que está coordenando tudo. E nós precisamos nos alegrar nisso. Nós precisamos descansar no plano dele. A prova de que nós não confiamos, não descansamos, ou não estamos nem pensando que Deus tem um plano, é quando a gente se perturba no nosso espírito. É como a gente fica ansioso, angustiado, porque as coisas não estão andando do jeito que eu quero. Ou por que não estão andando do jeito que você quer? Porque Deus te ama tanto que está te privando dessa desgraça que é o teu plano. Glória a Deus. E o plano dele está entrando em ação e você devia se alegrar com isso. Porque o plano dele, a vida animal cessa com a morte. Mas a vida humana continua na eternidade. Então observe o prestígio, o carinho, não é? A atenção que Deus teve para com você. Deus disse que você vai continuar na eternidade. Agora é óbvio, se você tem Cristo no coração, se você o reconhece como Senhor e Salvador de sua vida. Como esses dois aspectos, Senhor e Salvador. Porque se você reconhece Ele como Salvador, mas não reconhece como Senhor, você não é dele. Você só está se preocupando em receber o benefício que Ele pode te dar. Mas quando você reconhece Ele como teu Senhor, você está dizendo, eu quero te obedecer, Senhor. Isso é como uma pessoa que ganha um emprego e não faz nada. Diz, não, já tenho um emprego, eu vou só receber meu salário. Não vai receber, vai então, ser ele não vai demitido. receber porque ele recebeu o emprego, mas não quis o trabalho. Não quis trabalhar. Então, justamente. É o que acontece. O homem aceita a salvação e não quer aceitar a obediência. Como ele como Senhor. Se ele é teu Salvador, ele precisa ser teu Senhor. Ou senão, você não
tem nenhuma comunhão com ele, não tem nenhuma união com ele. Então veja só, Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, vai mostrar essa distinção que existe entre o homem e o animal. Ele diz assim, Eclesiastes 3, 11. Tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Foi Deus que fez tudo, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem. Ele colocou a eternidade no coração do homem, não só no sentido do homem desejar a eternidade, desejar continuar existindo, mesmo depois que ele morra, mas ele quer ter uma continuidade de vida. Esse desejo de eternidade foi Deus que colocou no coração dele, como também a realidade da eternidade. Deus colocou no homem. Ou seja, não existe homem na terra que não seja eterno. Ou ele passará a eternidade dele no inferno, ou ele passará a eternidade dele no céu. Mas isso Deus pôs no coração do homem, não nos animais, sem que possa este descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, tem coisas que são ocultas. Moisés já dizia em Deuteronômio 29, se eu não me engano. As coisas ocultas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos. Então Deus nos deu coisas aqui que nós estamos discutindo, aprendendo, observando, ficando maravilhadas, coisas que Ele revelou para nós. E nós precisamos buscá-las, se aprofundar nelas. Mas existem coisas que são ocultas, que pertencem só a Deus. E isso faz com que a gente entenda que de fato nós não somos nada diante de nosso Deus. Observe quão sublime é o nosso Criador. Colossenses, a epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do 15 ao 17. O que foi que Jesus criou? O que foi que Deus criou? João já começa, não é? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada foi feito se fez. Então tudo que você pode imaginar que existe foi criada por ele. E aqui aos Colossenses, Paulo coloca de uma forma incrível, que na verdade foi o Espírito Santo. Este é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem do Deus invisível? Jesus Cristo, o primogênito de toda a criação. Pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Então esse é o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas. Existe um mundo invisível. O poder e a santidade do sangue de Jesus. Ele é tão eficaz que a Bíblia fala que ele purificou o santuário do céu com o seu próprio sangue. Ele diz que assim como Moisés, né, purificou o tabernáculo com sangue, quase todas as coisas purificam com sangue, ele também entrou com sangue, mas não com sangue ali, com o seu próprio sangue, purificando. Quer dizer, o sangue dele é tão precioso que ele purificou as coisas do céu. É verdade. E aí você observa que esse Deus soberano que criou todas as coisas está aqui conosco. Né? Nós não o vemos, como não vemos também outras coisas que ele criou. Como, por exemplo, ele criou as coisas invisíveis, os seres invisíveis, visíveis e invisíveis. Aqui mesmo existem muitos seres que nós não enxergamos, mas que estão aqui. Existem demônios que podem estar por aqui, existem anjos de Deus que podem estar por aqui, e existe o Senhor Jesus que está aqui. E nós não o vemos. Bem, isso é uma promessa dele. Ele disse que estaria conosco
todos os dias, até a consumação dos séculos. Se tiver 2 ou 3, né? Ele está aqui, certo? Só que, por esse momento que nós estamos vivendo aqui, ele está se agradando. E se há demônios, próximos estão tremendo, estão irritados, estão aborrecidos. Porque a realidade é essa. Nós fomos chamados por Deus para nos deleitarmos no Senhor, para nos alegrarmos no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegre-se no O Senhor. reino de Deus é baseado nisso, nesses 3 pilares, né? É. Alegria, porque o reino de Deus é paz, justiça e alegria. É. Justamente. Mas nós perdemos isso ou não perdemos? De vista. Nós perdemos a nossa paz, a nossa alegria, o nosso amor de vista ou não perdemos? Perdemos de tal forma que Jesus Cristo chega e diz: olha, aconselho que vocês voltem para o primeiro amor de vocês, para as primeiras obras de vocês. Cadê aqueles fiéis, né, que se admiravam comigo o tempo todo, agora desviam suas vistas por qualquer coisa? Então nós precisamos ter essa compreensão. Ele é o nosso Criador. Ele criou todas as coisas. Ele decretou todas as coisas. Todo o meu percurso, todo o meu andar foi decretado por Ele. Como diz Davi no seu salmo, que ele estava admirado porque ele viu que Deus o criou e ele foi sendo tecido, entretecido no ventre da mãe. E ainda ele não tinha nem forma e Deus estava criando ele ali. Ele diz: ó, quão maravilhoso é para mim, Senhor, os teus feitos. O Senhor escreveu todos os meus dias no seu livro. Ele escreveu e determinou que assim seria cada um deles, quando nenhum deles havia ainda. Então, se você reclama do seu dia de hoje, você está reclamando do autor desse dia, daquele que escreveu o teu dia de hoje. É dele que você reclama. E não do que deu errado. Não, foi ele que assim planejou. O que nós precisamos fazer é se valer do Deus que nós temos. Nós precisamos nos valer do Deus que nós temos. A gente muitas vezes acha que a nossa força, é a nossa energia, é a nossa inteligência, é a nossa capacidade que vai fazer a gente conquistar e ganhar e alcançar os nossos planos, mas não é. É o Deus Pai Todo-Poderoso, é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, fazer assim. Se Ele abrir a sua mão, nós vamos ter. Se Ele não abrir, nós não teremos. Agora Ele diz: vá, faça, marche, haja. Ah, mas eu fiz como o Senhor mandou e não deu certo. Porque Ele disse: é assim que eu quero. Eu não quero te dar agora. Mas a gente tem que obedecer, a gente tem que fazer, a gente tem que trabalhar, a gente tem que ir. Simplesmente porque Ele ordenou. Se você só faz as coisas para Ele porque você imagina que os resultados como você espera vêm, não é a Ele que você está servindo. Você está servindo a si próprio, ao desejo dos resultados que você planejou. Agora, se você vai, mesmo sabendo que pode dar tudo errado, mas vai, porque Ele mandou, aí sim, é a Ele que você está servindo. E vamos nos valer dele como Davi se valeu do Senhor? Abram aí em Salmo 51, versículo 10. Porque se Ele é o Criador de todas as coisas, por que a gente não se aproveita disso? Para pedir que Ele crie. Crie em nós. Criar em nós o quê? Um coração puro. Ele tem poder para isso, uma fé inabalável. Ele tem poder para isso. Salmo 51, 10. Lê aí bem alto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Veja só, né? Que é o que Alexandra disse, uma fé inabalável, uma fé reta. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Por que Davi está pedindo isso? Porque ele é o único que pode fazer. Ele é o Criador. Bem, se a gente estudou que Deus criou tudo isso, coisas que a gente nem enxerga e coisas invisíveis também, se Ele criou todas essas coisas, será que Ele não pode criar em mim um coração puro? Ele pode. Por que então não vamos pedir? Por que então pedir tantas coisas materiais que é para pedir, tudo bem?
Mas por que pedir tantas coisas materiais e pedir tão pouco, ou às vezes nunca, um coração puro? Pedir que Ele renove dentro de nós a fé inabalável, um espírito inabalável. Por que não pedir essas coisas? Ele tem poder para isso. Nós vimos aqui no estudo. Então vamos pedir, né? Vamos buscar isso no nosso Deus. Passar para Jason a palavra e agradecer pela oportunidade. Eu achei